porque eu tenho certeza que você, assim como eu, já foi vítima ou é vítima de apalpamento espiritual. Quero abraçar todo mundo, quero te chamar de irmão, quero mergulhar bem fundo no rio do teu coração. Ei, tudo bem? Então, apalpamento espiritual. Primeiro eu queria te apresentar o CEBI, é um centro de estudos bíblicos que foi criado, uma associação ecumênica, criada lá pelos anos 70, para ler a Bíblia de uma forma libertadora, pelo recorte da libertação. Porque a Bíblia, a gente sabe, né, que ninguém nos ouça, mas a Bíblia também precisa se libertar, porque como leem a Bíblia até então, com um olhar machista, patriarcal, um Deus macho, violento, homem, não, Deus não é nada disso. Deus não tem gênero, Deus não tem sexo, Deus é amor. Então, é assim a leitura que o CEBI faz da Bíblia. E eu fico muito contente, me identifico profundamente, porque agora no mês de março, mês chamado Mês da Mulher, o CEBI lançou uma campanha muito interessante que se chama Março de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher em Espaços Religiosos. E eu fico muito contente porque o texto é meu. E como que está essa campanha? Durante as 4 semanas do mês de março, sairão podcasts, não é? Já saíram 3, essa semana já saiu o 3º e falta mais um. O CEBI também fez um folhetaço falando especificamente sobre apalpamento espiritual. E no último dia de março, acho que no dia 29, não sei, a gente vai fazer uma live para falar sobre isso tudo. Então, assim, eu quero te convocar, principalmente você que milita em espaços de fé, que tem uma vida, né, espiritual, que você ouça esses podcasts. Eles estão muito interessantes, muito provocativos, porque ele está falando da nossa realidade. A gente vai colocar todos os links aí embaixo para que você possa acessar, ouvir, compartilhar acima de tudo, porque eu tenho certeza que você, assim como eu, já foi vítima ou é vítima de apalpamento espiritual. É interessante a gente pensar também que nós mulheres vivenciamos, né, nos espaços de fé, os espaços religiosos, né, as mais dolorosas experiências. Nós somos assediadas, nós somos estupradas, nós somos silenciadas. Nesse último podcast, eu conto o assédio moral que eu sofri pelo bispo da Igreja Metodista aqui na região, o bispo Paulo Rangel, que achou que poderia me calar, coitado. Ele quis me calar, mas é aí que eu falo mesmo, né? Porque quando a gente tem consciência da voz profética que a gente exerce, a gente não se cala mesmo. Mas, enfim, ouve o podcast que você vai entender o que aconteceu. Então é isso, quer dizer, esse olhar formal, né, patriarcal de ler a Bíblia, faz isso, faz com que esses homens, né, que acham que falam em nome de Deus, assediam as mulheres, estupram as mulheres, silenciam as mulheres, levam ao pé da letra o que a Bíblia fala, né? Mulheres estejam caladas no templo. Por favor, aquilo é outro contexto, aquilo ali é antes de Cristo. Agora não, meu irmão, minha irmã. Agora a gente fala, entendeu? Agora, exatamente essa que é a leitura da libertação. Lá está escrito, mulheres estejam caladas no templo, então nós vamos falar no templo, porque a gente deu um salto quântico, a gente deu um salto libertador. Então a gente fala e denuncia esses homens feios, horrorosos, que têm falado, ou melhor, que acham que têm falado em nome de Deus, e está
fazendo as maiores barbaridades, os maiores crimes contra nós mulheres. E o que é exatamente o apalpamento espiritual? Para a gente entender o que é o apalpamento, é preciso que a gente diga o seguinte, que Deus Pai, Deus Mãe, Ruá, Espírito feminino de Deus, não é? Esse Deus, esse sagrado, respeita a nossa individualidade, os nossos corpos em sua integralidade. Deus não é invasivo e muito menos dominador, né? Então, quando um líder espiritual diz, porque eu falo em nome de Deus, porque você tem que me respeitar, você tem que me ouvir, porque eu sei o que é melhor para a sua vida, por favor, duvide desse líder espiritual. Isso nada mais é do que querer manipular você. Então, a gente precisa entender isso, que quando a gente está falando de apalpamento espiritual, a gente está querendo exatamente chamar a sua atenção para os líderes espirituais, seja em que religião for. É bispo, é pastor, é padre, é monge, é babalorixá, é imã, enfim, tem vários. Qualquer movimento religioso, existem homens, sacerdotes, que acham que falam em nome de Deus e que querem te manipular, que querem desrespeitar o seu corpo e que quer ter você debaixo do domínio dele. Então, a gente vai ver aqui agora as mais variadas formas de violência que são praticadas constantemente nos espaços religiosos contra as mulheres e contra as crianças. Eu quero te pedir um favor. Se você tem uma filha pequena e um filho pequeno, ensine às suas crianças. Não deixe que as suas crianças fiquem pensando que esses líderes religiosos são seres acima de qualquer suspeita, porque não são. A toda hora a história está mostrando que não são. Então vamos ver algumas formas para a gente ver que eu e você já fomos vítimas. Por exemplo, se o teu líder religioso te aperta mais do que o necessário na hora de te abraçar, ele está te assediando. Se ele põe a mão na sua cintura para poder te cumprimentar, para demonstrar intimidade, ele está invadindo a sua privacidade, a privacidade do seu corpo, e está te assediando. Se ele põe a mão no teu peito, eu já vi pastor botando a mão no peito de uma irmãzinha que precisava de oração, o pastor que põe a mão no peito da irmã, isso é importunação sexual, isso é crime. Outra coisa, se o pastor, o padre, o bispo, seja lá quem for, vem assim e te dá um abraço arrochado e fala aqui pertinho do teu ouvido, isso é assédio. Isso é sedução barata, é assédio, fica ligada. Se na hora dele te cumprimentar, ele vem dar o rosto e vira para pegar no seu lábio. Ah, que isso, pastora Ruth, você está inventando. Não tô, não. Eu conheço vítima. Eu posso dizer aqui? Não, não posso porque ela não me autorizou. Mas eu conheço mulher que já foi assediada assim pelo pastor da igreja dela. Claro, ela nunca mais voltou à igreja, né? Se o seu líder espiritual reclama com você sobre o relacionamento dele com a sua esposa e está se dizendo carente, e ele nada mais está fazendo do que chamando você para substituir, pelo menos furtivamente, o lugar da esposa dele. Ele está te assediando. Eu fui vítima disso,
Uma vez o pastor chegou na minha casa, começou a chorar, eram umas 9h pouca da noite, porque a minha mulher, porque eu não tenho mais mulher, ela não me quer mais, e dananana. Você pode ficar comigo? Eu levantei e falei, o senhor se retire daqui. É nesse nível, é nesse nível. Se o seu líder espiritual gosta de afirmar, porque Deus falou comigo, eu falo em nome de Deus, eu sou um ungido do Senhor, ele está querendo dizer a você que ele tem mais poder do que você. E ele está manipulando Deus e manipulando você também. Não acredite nesse poder. Veja, quando eu digo isso, eu não estou subestimando a vocação dessas pessoas, eu não estou subestimando, né, a espiritualidade dessas pessoas, não. Cada um dá conta, cada uma dá conta do seu caminho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que essas atitudes, esses gestos, são gestos abusivos, são gestos que desrespeitam a mulher. Se esse pastor, por exemplo, ou líder, diz para você, minha filha, chamou de minha filha, você pode duvidar. Minha filha, vírgula. Ele tem que te respeitar, ele tem que te chamar pelo nome, ou de senhora. É assim que um líder religioso sério faz. Se ele começa a dizer para você assim, você está muito gorda, você precisa emagrecer, o seu corpo é seu, você fica, ama, cuida do seu corpo como você quiser. Que padrão é esse que esse líder espiritual está querendo encaixar você? Francamente, se ele gosta de corrigir as suas falas e quer sempre complementar o seu pensamento, sabe o que ele está dizendo? Ele está subestimando você, ele está dizendo que você não é capaz, o nome disso é violência psicológica. Né? Se ele costuma... Uma vez eu vi num púlpito um pastor metodista falando assim, as mulheres novas são flores do campo, depois que ficam velhas, viram tiriricas do brejo, e ainda ri, a igreja toda ri, e as velhas também riem. Vai falar mal de você, vai se olhar no espelho. Tiririca do brejo, nada. As mulheres velhas, mais de 70, 80, 90, eu com 62, nós temos muita contribuição a dar. Se respeite, se você é líder religioso e faz isso. Se você não gosta de dar a palavra à irmã quando ela pede, na verdade você está humilhando ela. Enfim, olha, eu tenho milhões de coisas. Se você, se o seu pastor, né, manda recadinhos pelo WhatsApp para você, dizendo que está com saudade, que está sentindo a sua falta, se te atende no gabinete com a porta fechada, duvide, fica atenta. Guarda, se ele te manda esses recadinhos, guarda isso, para isso servir de prova. Na cartilha, nesse material que a gente está fazendo, a gente dá inúmeros caminhos para você se resguardar e para você saber como agir, como denunciar. Então, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. A primeira, fique atenta. Não aceite ser assediada pelo seu líder espiritual. Não aceite. E você precisa denunciar. A outra coisa é, você precisa aprender sobre isso. Aprender como? Ouvindo esses podcasts, lendo esse material, ouvindo e vendo lives. Tem muitas outras mulheres falando sobre isso. Então, fica atenta, aprenda, cresça. Não é? Você precisa conhecer os seus direitos. Nessa cartilha, a gente dá vários caminhos. Você precisa denunciar, não tenha medo de denunciar. Ora, se você, por exemplo, for evangélica e segue a Bíblia está cheia de voz profética, de mulheres e homens denunciando. Então, por que você não denuncia, minha irmã? Denuncia, fala, grita, a quatro ventos, toca a trombeta,
Não aceite mais ser desrespeitada. Outra coisa, você precisa criar redes, sabe? Para poder trocar, conversar, se sustentar, porque é assim que a gente fica fortalecida. Então eu quero assim chamar sua atenção para isso. Essas coisas a gente vai aprendendo juntas. Essas coisas a gente vai conhecendo e vai trocando juntas. Para quê? Para que essa realidade mude. E vou te dizer mais uma coisa. Quanto mais fraco, quanto mais inseguro, quanto mais medíocre for o homem, for o líder espiritual, mais ele vai querer abusar do seu corpo, mais ele vai querer subestimar você, mais ele vai querer deixar você por baixo. Por favor, vamos juntas, vamos criar uma rede de solidariedade. Pega esse material, compartilha com as suas... Ah, tá querendo compartilhar porque é seu. Não, eu tô querendo compartilhar porque é um material riquíssimo de estudo e de troca para que nós, mulheres, não aceitemos mais esse assédio barato, ridículo, criminoso, feito em nome de Deus. Beijo, beijo, sigamos juntas.